Bom, eu poderia falar de muitas mães aqui, né? Mães pecadoras, mães que falharam, mães que erraram, mães que acertaram, mães que fizeram coisas direito, coisas erradas. Exemplos em que a Bíblia nos apresenta e nos ilustram que mãe não é um ser perfeito, não é um ET, né? Sem erros e defeito, imaculado. Mãe é um ser normal, né? Mas tem as suas qualidades, suas virtudes e sua importância entre nós. E a mãe é mãe porque é mulher e traz em si as suas características femininas, a característica que Deus as criou para que ela, na sua virtude, na sua plenitude, pudesse ser mãe e isso transferir todas essas coisas a uma nova geração. Então, entre muitas mães, eu resolvi escolher uma mãe assim, meia lambona, né? Uma mãe meia paparicona. Não sei se você conhece alguma mãe que paparica o filho, fala, você é maravilhoso, você é lindo, você é formoso, você é querido, né? Então eu peguei uma mãe, né, aqui para que possa nos servir de exemplo de como é toda mãe, né? Ai, meu filho é o melhor, é o mais bonito, é o mais lindo, né? É o mais charmoso, né? E seguindo as características dessa mãe, a gente também vai ver que para uma mãe assim, a mensagem que essa mãe transmite é uma mensagem de afetuosa, é uma mãe afetuosa. Por detrás de uma mulher afetuosa, existe, atrás de uma mulher afetuosa, existe, né, uma mulher virtuosa. Atrás de uma mãe virtuosa, uma mulher também. Então vamos ver, abra comigo sua Bíblia no livro de Provérbios 31, e você vai conhecer essa mãe. Veja comigo, nós vamos ler primeiramente os 9 primeiros versículos, em que vai transparecer essa mãe, vai transparecer uma mãe virtuosa, uma mãe afetuosa. Nessa passagem você vai ver uma mãe afetuosa, uma mãe que é uma mãe normal, uma mãe que, né, vê o seu filho e o vê de uma forma fabulosa. Então veja comigo, Provérbios capítulo 31, a partir do verso 1 ao versículo 9. Diz assim: ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governadores desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga sua voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Aqui está uma super mãe, uma mãe fabulosa. Você fala, poxa, mas ela deu um monte de ordem para o cara, enquadrou o cara, falou, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Quer dizer, parece que, mas assim, quando você vai olhar os detalhes dessa passagem, o que está por detrás dessa passagem, dessa mãe, desse rei, você começa a ver que por detrás desse ensinamento que toda mãe ensina, já viu quando a sua mãe vai falar, você fez isso, você fez aquilo, você vai fazer aquilo outro. Quer dizer, isso não é defeito da tua mãe, isso é a natureza de toda mãe, né? Sempre está nos ensinando, nos ajudando, nos corrigindo, né? Essa é uma natureza de mãe. Mas quando você olha essa passagem, e nós vamos começar pelo nome Lemuel. O nome Lemuel, não sei se vocês sabem, né? Rei Lemuel. Não existe nenhum rei Lemuel em Israel. Mas esse nome foi dado por uma mamãe a um rei. Um apelido, já viu? Queridinho, amorzinho, ou fofinho, né? Ou alguma coisa assim. Na verdade, esse aqui era um rei que estava sendo chamado pela sua mamãe de Lemuel. Na verdade, a palavra Lemuel, que vem do hebraico, ela quer dizer assim,
o consagrado, o pertencente a Deus, o homem de Deus, né? Quer dizer, então é a forma em que você vai começando a enxergar que essa mãe tem um afeto e uma visão do seu filho, ou para o seu filho, de uma forma correta. Lembre-se que na Bíblia, os nomes, na verdade, não significam o nome de certidão de nascimento, mas significa aquilo que o filho ou a pessoa em questão ali representa, ou está vivenciando, ou aquilo, nesse caso, ou que é como a mãe o vê aquele grande rei, ela vê como o Lemuelzinho, o meu queridinho de Deus, né? O meu fofo do Senhor, né? E é a maneira em que ela trata esse rei, né? Vai tratar o rei assim, ele manda cortar a tua cabeça, né? Mas nesse caso a mamãe pode tratar assim, né? A mamãe pode carregar no colo, falar com carinho, falar com amor, né? Agora assim, quando está lá perante os colegas, não, sou sóbrio, sou uma pessoa séria, uma pessoa responsável, né? Então, a palavra Lemuel, na verdade, não é um nome, ele é um apelido afetuoso que essa mulher tem. E pelas características do ensino que ela passa a ele, em termos de justiça, em termos de amor, em termos de cuidado pessoal, cuidado com a integridade, cuidado com seus prazeres, cuidado com a vida, você vê que essa mulher, ela tem essa afetividade, mas também tem esse cuidado e esse zelo. E esse transcrito, esses ensinamentos, basicamente, era característica de mães judias. Então, por isso que se tem que Lemuel era um rei de Israel, porque esse ensinamento, especificamente, era ensinamento que as mães davam aos seus filhos homens, as mães judias, orientavam seus filhos dentro desse padrão de vida. Então é bacana você ver que essa mãe, ela começa tratando o grande rei de Lemuelzinho, né? Afetuosamente, carinhosamente, né? No sentido de o abençoado, o querido de Deus, aquela coisa toda, mas dentro dessa afetuosidade existe o cuidado que essa mãe tem com a integridade do seu filho. O cuidado que essa mãe tem, como esse filho vive a sua vida moral, a sua vida espiritual e a sua vida de justiça perante o homem. Nós vivemos uma vida em que nós precisamos nos cuidar enquanto pessoa, o que eu sou, o que é a minha vida, o que é a minha vida sexual, o que é a minha vida moral, mas também existe um cuidado da minha vida social. E essa mãe trata desses dois aspectos da vida, afetuosamente lidando com Lemuelzinho, né, para que esse rei pudesse ser zeloso, ser cuidadoso. E esse é um aspecto das mães. As mães que realmente vivem a experiência desse ministério, né, dessa coisa maravilhosa que Deus a criou, para todos os seus filhos, sempre a preocupação vai ser uma preocupação afetuosa, não é uma preocupação lógica, não é uma preocupação racional, não é uma preocupação de simplesmente aprender por aprender. Existe algo que a mãe quer transferir, que ela sente, sua mãe sente o perigo que as crianças estão, sua mãe sente talvez os caminhos em que os filhos possam ir, e por isso a relação da mãe é mais afetuosa como essa mãe. Enquanto que os pais têm uma relação mais educacional, mais formal com os filhos. Não que não seja também afetuoso, mas não é a grande virtude dele. A grande virtude dele é educar, é ensinar, é encaminhar, é capacitar essa pessoa, essa criança, para aquilo que Deus tem para ela. Mas enquanto que a mãe é o ser protetor, é o ser extraterrestre, parece que vê tudo. Até aquilo que a gente não fala, ela sabe. Né? Aquilo que a gente está sentindo, fala, não estou sentindo nada, não. Você está sentindo, eu sei que você está sentindo, né? Você está pensando, né? Então, se ela sabe, pode ter certeza que ela sabe, porque esse espírito afetuoso, porque a palavra afetuoso tem a ver com essa coisa de afeto, vem de feto, de afetar, quer dizer, coisas que mexem no ser da mulher. Para nós, homens, é muito complicado isso, muito difícil. A não ser intelectualmente, nesse tipo de discussão, né, a gente consegue falar, mas sentir, só a mulher virtuosa, a mulher de Deus, a mãe de Deus, vai sentir essas coisas. Uma mãe que não é afetuosa,
que não tem o cuidado em termos do afeto, da relação entre o filho e ela, e a vida, e a existência, a vida da própria criança ou da criança na sociedade, é uma mãe que foge da sua natureza, como Deus a criou. As meninas judaicas, as meninas que viviam sobre essas orientações, elas eram educadas a ser afetuosas. Elas nasciam com esses aspectos, como toda mulher nasce, essa virtude, esse dom que Deus dá só à mulher, mas também dentro de casa, essas mulheres, essas meninas, elas eram educadas a como desenvolver isso em relação aos seus filhos e ao seu marido. Então, toda a educação feminina, toda a educação da menina, enquanto a criança e jovem, era da mãe ensinar o que é ser afetuosa. Filha, cuida do seu marido, honra o seu marido. Olha, traz o teu filho perto de você, mesmo que ele chore, mesmo que ele faça coisa errada. Quer dizer, a mãe, ela tinha uma preocupação de educar a menina no aspecto do afeto, enquanto que o pai tinha uma preocupação de encaminhar o menino em termos da sua ou da menina, em termos do que seria a vida dela, o sonho dela, a liderança na vida dela, na vida dele. Quer dizer, o pai, ele era mais objetivo, não tanto afetivo, também afetivo, mas mais objetivo em termos daquilo que deveria ser alcançado, atingido, levado. Era o pai que levava para a experiência profissional, era o pai que levava ao templo, era o pai que trazia o ensino, enquanto que a mãe tinha esse zelo e esse cuidado. Então, quando você olha esse texto, que reflete uma mãe, e já reflete no tratamento que ela tem com o grande rei, levando um apelido para ele, né? Quer dizer, um apelido extremamente carinhoso, gentil, afetuoso, e por detrás dessa essa afetuosidade, ela era demonstrada através de cuidados pessoais e cuidados sociais. É como essa passagem é dividida. Olha para você, olha dentro de você, veja comigo, olha, não convém aos reis, quer dizer, ela fala assim, olha para você como rei, olha para você como pessoa. Quando eu estava estudando essa passagem, né, me saía da cabeça a Bahia, né? Tudo na Bahia é rei ou rainha, né? Não é isso, né? Como é que o pessoal chama lá na Bahia, né? Como é que é? Ou minha rainha, né? Ou meu rei, né? Mas assim, quando a gente vê essa passagem e vê assim como ela põe essas coisas, então, no sentido de não convém ao rei. Quando você vai nos primeiros versículos, né, veja assim o versículo 2: ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. Então veja que ela traz para si, ela chama para si toda a virtude de ser mãe, a virtude da conquista e da relação e da afetuosidade que ela tem. Então, quando ela coloca nesse sentido, o meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. Se a gente tivesse tempo para poder estudar esse versículo em si, traria a essência da mãe, do desejo da mãe, da relação da mãe com os filhos. Essa passagem me leva muito para Samuel. É isso mesmo? Samuel, né? Quem era a mãe de Samuel? Ana. E quando eu olho para Ana e vejo toda aquela agonia, aquele desespero, aquele choro, aquela peregrinação, aquelas orações, e quando aquela mulher conquista aquela vitória daquele filho, eu olho para esse versículo e eu vejo todo esse sentimento expressado, vivenciado na vida de Ana. O meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos. Não vai dar para nós discutirmos tudo isso, porque tem muita coisa bonita nessa passagem, mas aqui reflete, né, o elo, a ligação, né, aquilo que faz o vínculo do que seria eterno entre a vida da mãe e a vida dos filhos. E aí vem a orientação, no sentido de que ele deve cuidar-se de si mesmo, cuidar-se dele enquanto pessoa. Então veja, não gaste sua força com mulheres, seu vigor
com aquelas que destroem os reis. Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos ver que a situação dos reis, as alianças, as coisas como eram feitas naquele tempo, a coisa mais suscetível a erros e falhas era na relação em que eles tinham com as mulheres, a falta de critério nas suas relações com mulheres, na falta assim que eram meramente contratos ou acertos, né, as suas relações. E a sua mãe fala: filho, toma cuidado, não traz qualquer uma, não se arranja com qualquer uma, não se compromete com qualquer uma, porque ela está olhando para o zelo que o filho precisa ter, para os critérios que ele mesmo precisa ter em sua vida. Versículo 4: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governadores desejar bebida fermentada, que era um outro problema social. A facilidade, a bebida, né, as festas que eram quase diárias que eles tinham. Então o álcool naquela altura era muito presente, e o álcool era aquilo que tirava, e ainda tira até os dias de hoje, qualquer pessoa do seu controle, do autocontrole. E aquela mãe está falando para o cuidado que ele deve ter com o tipo de influência que ele traz de fora, mas também do cuidado que ele precisa ter do controle pessoal de toda a situação. Quando se trata do algo aqui, está se falando do autocontrole, do domínio e do controle das coisas. E aquela mãe olha para o Lemuelzinho e fala: filhinho, você é a minha promessa, você é o meu filho, veio do meu ventre, meus votos. Eu quero que você cuide das suas relações. Não trate as suas relações de qualquer forma, não traga qualquer coisa para a sua vida, mas pelo contrário, seja zeloso. Não quero que você lide com circunstâncias da sua vida que exponha você a um descontrole, perda do autocontrole da sua pessoa. E ela continua o seu discurso de mãe, né? Mãe afetuosa, cuidadosa e zelosa, dizendo que ele não deve fazer isso, versículos 6 e 7, né? Porque esse não é um procedimento para uma pessoa normal, para uma pessoa natural. Isso se faz se uma pessoa está morrendo, se está numa situação crítica, você tenta tirar a pessoa do momento e do espaço que ela está, mas não para uma pessoa íntegra, de uma pessoa nobre. Mas ela não termina buscando e falando só dos aspectos pessoais e íntimos que ela lida com o seu filho, mas também ela trata do aspecto social. Esse filho não vive só para si, mas ele vive para os outros e para a sociedade. Versículo 8, ele diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Que mãe sábia, que mãe zelosa, não só no aspecto do filho ser uma criatura agradável, boa, mas também de fazer coisas boas, realizar coisas boas através da vida dele. Bom, esse era, e dentro disso existe uma cartilha imensa na cultura judaica, em que as mães ditavam e cantavam e soletravam para as suas filhas, para os seus filhos, na sua educação, se valendo, né, no sentido de ser mãe, de ser a guardadora afetuosa da família e dos filhos, responsável pela integridade pessoal da criança, e não só de si mesmo, mas dela em relação ao meio em que ela vive. Uma mãe cuidadosa e zelosa, ela vai trabalhar essas coisas na vida dos seus filhos, vai trabalhar essas verdades e ela vai ter isso como algo do seu ministério. A minha vida é essa, a minha vida, eu existo para fazer isso em prol dos meus filhos, e se eu educo os meus filhos nesse caminho, eles não vão se desviar, eles vão se manter dentro desse padrão. Então, quando a gente olha para Provérbios 31, geralmente sempre vem a mulher virtuosa, mas consequência de uma mulher virtuosa, vem a mãe virtuosa.
Então, Provérbios 31, a gente sempre vai para a mulher virtuosa, já a gente está indo para lá, mas assim, o que a mulher virtuosa produz é uma mãe virtuosa que tem essa característica e essa natureza. Às vezes as mães estão deixando a afetividade, deixando a sua responsabilidade e colocando na igreja, na escola, na sociedade, na babá, na televisão, no vídeo, no filminho, e delegando a afetuosidade para outros meios a não ser ela. Naquele tempo, a mãe vivia para isso e não abria mão disso. Hoje nós estamos vivendo momentos em que as mães estão buscando coisas que assumam isso para ela, para que ela possa fazer outras coisas que não é ser mãe. Eu acho assim, se você não está pronta para ser mãe porque você não está pronta para ser mulher, é melhor não ter filhos. Porque quando você tem filhos, é um ministério. Você vive para aquilo. Os pais que não vivem para os filhos não são pais. Realmente não estão vivendo aquilo que Deus deu a eles como ministério. E viver para os filhos não é fazer o que os filhos querem, que é a educação do momento de hoje. Nós estamos aqui para servir os nossos filhos, não, nós estamos aqui para orientar os nossos filhos. Por isso eu acho maravilhoso os nossos filhos quando vêm para a igreja, para bagunçar, para cantar, para sujar, não tem problema, porque a nossa obrigação é orientar os nossos filhos. Você tem que vir para a igreja, você tem que orar, você tem que entregar, né, que nem a nossa netinha fala que ela vai levar para o correio, né, para ela pôr a moedinha aqui, eu quero levar lá para o correio, né, eu vou dar a moedinha para colocar no correio aqui. Então, isso é orientação. E eu acho assim, nós estamos vivendo momentos em que nós não temos mais mulheres virtuosas. Consequentemente, nós não temos mães virtuosas. Consequentemente, nós temos pessoas que estão gerando crianças que estão fora do padrão ou do perfil da natureza humana. E isso vai trazendo uma consequência na sociedade tremenda. Por isso, quando eu olho para a mãe desse Lemuel, que eu não sei quem é, eu sei que ele era um rei em Israel, e essa mãe, a gente só sabe que ela é judia pelo ensinamento e preocupação dela. Eu olho para ela e falo, cara, que mãe, que pessoa, que ministério, influenciar a vida de um rei, influenciar um reinado, influenciar alguém que tem poder. E é isso que uma mãe pode produzir na vida de um filho: vida e vitória ou desgraça e sofrimento. Quando as mães estão ligadas afetuosamente, e afetuosamente aqui, vejam, não tem que ver, eu sinto isso pelo meu filho. Não é sentir. Muita gente sente muita coisa pelos seus filhos, mas a afetuosidade aqui, esse afeto ligado dessa maneira do ventre, como ela coloca aqui, dos votos da relação divina, em termos do seu comprometimento como mãe. E como mãe, ela briga pelo filho. Eu fico vendo o Lemuel, tá bom, mãe, já ouvi, mas você já falou sempre isso aí, mas vai falar de novo, né? E ela falou, vou falar de novo, Lemuelzinho. Aquele homem barbado, eu imagino, né? Aquela pessoa rústica, né? E aquela mamãezinha dele lá, aquela judiazinha, Lemuel. Porque o papel de mãe é esse. É isso que protege o filho, protege a família, traz dignidade ao indivíduo, ao ser, e produz pessoas melhores a cada dia. Mas uma mãe dessa não acontece por acaso, não acontece porque ela quer ser uma mãe, não acontece porque ela teve um filho, não acontece porque ela fala, não, com meu filho eu vou fazer diferente que a minha mãe fez. Não, uma mãe dessa acontece porque ela em si é uma mulher virtuosa. Só sendo uma mulher virtuosa, você alcança o status de ser uma mãe virtuosa também. Você não vai ser uma mãe virtuosa se você realmente não tiver a base, a essência e os valores de uma mulher virtuosa.
Agora, para ter uma mãe assim e uma mulher virtuosa, antes de eu começar sobre a mulher virtuosa, precisa existir um homem virtuoso. Precisa existir um rei. Toda mulher precisa de um rei. Não é verdade? Qual mulher que não gosta de rei aqui? Qual mulher que quer que seu marido seja um rei aqui, né? Não, ninguém. Já pensou? Vai te dar tudo, vai te dar um palácio, vai te dar joias, né? Riqueza, fama, né? Qual mulher que não quer um rei, né? Por detrás de uma mulher, de uma mãe virtuosa, vai existir um pai virtuoso que também foi um homem virtuoso. Nenhuma mulher consegue ser mulher na sua plenitude ou mãe na sua plenitude se ao lado dela também não houver um rei. Um homem como Lemuel, um homem que está sendo educado a ser um ser melhor e fazer o melhor, conviver melhor. Então, quando a gente fala sobre a mulher virtuosa, não é trazer um peso sobre as mulheres, mas assim, trazer que há esperança para você, enquanto mulher, encontrar a plena felicidade e alegria que Deus tem só para você. E também fazer de você uma mãe, se já o é, melhor e podendo arrumar e se sofisticar cada vez mais, ou se você não é mãe, preparando você para ser essa mãe que Deus deseja. Então, para que tudo isso aconteça, há necessidade de ter uma mulher virtuosa para ser uma mãe virtuosa. Tem um slide aqui então, pena que não dá para ver direitinho, né? Mas aí está. Aí está um slide sobre a mulher virtuosa, né? E seu valor que excede aos de rubis. Tem muita mãe que não sabe o que é rubis, né? O marido ainda não deu um rubi para ela, né? Mas vamos lá, tem que ser um rei que dá um rubi para a mulher, né? Mas quando a gente pensa numa mulher virtuosa, a gente está pensando numa mulher com todos os aspectos femininos dela, como Deus a fez. Claro, uma mulher virtuosa vai se tornar uma mãe virtuosa, e essa mulher virtuosa, trazendo para si todas as características da sua feminilidade, de como Deus a criou fêmea, vai fazer com que ela se sinta feliz e viva feliz e produza coisas felizes na vida dela. Então, Provérbios 31, pode voltar as luzes, né? Provérbios 31 não tem a ver de peso sobre a sua vida, não tem a ver sobre trazer sobre você uma carga de responsabilidade, mas sim de virtudes que Deus a capacita você a ter, a desenvolver naturalmente na sua vida, desde que você esteja focada nisso. Hoje, as mulheres buscam as suas virtudes, os seus valores, o seu perfil, através de artistas, através dos meios de comunicação, porque às vezes dentro de casa ela não tem o exemplo e o perfil de uma mulher virtuosa. Mas você tem um escape, a Bíblia nos traz um ensinamento milenar do que é uma mulher virtuosa. Você não precisa pegar o que a sociedade do presente apresenta para você como mulher virtuosa, porque você não vê virtude nenhuma nisso. Porque virtudes são valores, não aparência. E a Bíblia nos apresenta valores que em qualquer geração, em qualquer tempo, a mulher precisa ter. Então vamos lá ver alguns comigo, a partir do versículo 10, que vai falar sobre essa esposa virtuosa. Veja comigo o versículo 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Uma esposa, nesse perfil que nós vamos estar falando, desse tipo de mulher, você vê que quem achar vai ser extremamente feliz, mas é uma esposa que você vai precisar encontrar. Ela não aparece, ela não cai. A palavra encontrar aqui é você descobrir, ir atrás, ver. Né? Não está falando de amor à primeira vista. Está falando de um amor observado, de um amor olhado, de um amor que, antes de se comprometer, vai ver
se realmente reflete essas coisas. Deus nos dá essa capacidade, antes de nós nos comprometermos com alguém, de podermos encontrar, quer dizer, a palavra encontrar vem desse exercício de buscar, de achar. E naquele tempo era muito comum, eles tinham uma preocupação tão grande em encontrar alguém, que existiam servos em famílias mais ricas, que saíam em busca de esposas qualificadas, que fossem exemplares. Ainda hoje, no Oriente, você vai ver que existem ainda nos dias de hoje, pais que fazem casamentos arranjados, pais que buscam, e os filhos, eu tive numa família assim, visitando ali em Belém, uma família em que os pais, eles buscavam pessoas que estão fazendo faculdade, universidade, pessoas da sociedade, mas que os pais ainda arranjavam casamento. Aí eu perguntei para a menina, mas como é que fica o sentimento, o amor, o conhecimento? Eu falei, olha, a pessoa que meu pai escolher, com certeza vai ser a melhor pessoa para mim, porque ele me conhece e sabe o que eu preciso e o que eu quero também. Então, ele não vai escolher uma pessoa que eu não queira, ele não vai escolher uma pessoa qualquer, ele vai escolher a melhor pessoa para mim. Eu fiquei admirado, porque isso para a gente não existe. Mas era assim que era tratado, com seriedade, de as pessoas procurarem, encontrarem alguém, né? Hoje as pessoas se encontram no ônibus, se encontram no metrô, se encontram no Face, se encontram... Isso não é encontro. Encontro é quando você vai em busca de e analisa e vê, enxerga, para você poder decidir. Então, era comum naquela época as pessoas conhecerem as famílias, conhecerem as pessoas antes de se comprometerem. Para que uma vez o compromisso feito, está feito, é seguro, tranquilo. Então veja, a esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Porque uma, ela deve ser encontrada, outra, não é fácil de encontrar. Porque hoje existem muitas falsas esposas, falsas mulheres. E a verdadeira é complicado você achar. Veja, se você achar, vale muito mais que um rubi. Veja, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. O marido que encontra uma mulher virtuosa, como nós vamos ver já já, encontra esse tipo de característica nessa pessoa, esse marido vai ter aquele senso de confiança, de descanso de alma, de corpo. Quer dizer, quando ele diz assim, seu marido tem plena confiança nela, quer dizer, ele descansa nela, ele sabe que ela vai cumprir o papel dela. Vamos ter que correr aqui, tá? Versículo 12. E ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Aí começa as virtudes. A primeira virtude de uma mulher virtuosa, para se tornar uma mãe virtuosa, para ser essa esposa virtuosa. Então veja lá, meninas. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Veja, a determinação dessa mulher é produzir o bem, é fazer o bem, é desejar o bem, é fazer, porque veja assim, quando diz assim, faz o bem, quer dizer, o objetivo dela, assim, o que eu posso fazer para ele ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para ele ser o rei da minha vida? Quer dizer, na verdade, a mulher constrói esse homem também. A mulher, com a sua virtude, com a sua afetuosidade, ela consegue fazer aquele homem que era um banana se tornar algo maravilhoso. Eu digo assim, muitas pessoas que, acho que 99% eu sou na minha vida. Se vocês tiverem alguma reclamação, fala com a Ieda. Nem fale comigo, a culpa é da Ieda, minha esposa, né? Porque essa mulher, ela faz o bem. Se você tem um marido, que é um marido, é o marido que você está fazendo, com a sua virtude, com o seu charme, com o seu poder. Porque quem faz o bem ao marido, ou o marido que é do bem, é a esposa, através do desejo, da disposição dela em fazer isso. Você tem um marido que merece, o marido que merece e o marido que você faz.
E o esposo a mesma coisa. Ele tem a esposa que lhe dá condições de ser. Às vezes o marido não dá condições da esposa ser o que ela tem que ser. E às vezes o marido tem a esposa que ele faz. A esposa que ele dá as condições dela. Mas aqui nós estamos falando das virtudes da mulher para que possa ser uma mãe virtuosa. E a mãe, a esposa e a mulher virtuosa é aquela que procura como eu posso fazer bem essa porcaria que eu me casei. Como eu posso melhorar essa tranqueira que Deus me deu. É meu ministério, é minha cruz, né? E ela olha para aquilo, né? Todo mundo vê, meu Deus do céu, ela fala, eu estou apaixonada por ele, né? Eu estou amada, eu vou fazer dele um super-homem, né? Quer dizer, esse é o desejo da mulher. Ela olha não o que ele é, mas o que Deus vai fazer através da vida dela. E através da oração, da dedicação, do exemplo, né? Tal, aquela coisa toda, né? Então, a esperança dela não está naquilo que ela está vendo, ai meu Deus do céu, né? Mas naquilo que ela quer ver, e ela trabalha para aquilo. Ela faz o bem. Ela faz o bem. Vocês não estão vendo gordo assim? Ela me fez assim. Eu não queria ficar assim, ela me fez assim. Estou brincando, né? Esse é um erro meu, só meu. Mas esse fazer bem parece uma coisa assim, faz bem. Não, aqui o sentido é que ela é a promotora, ela é incentivadora, ela é aquela que conduz essas coisas ao vida. Então, você vê aquela mulher, às vezes, que não faz o bem, faz o mal. Pô, meu marido não presta, meu marido é sem vergonha, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E ele deve ser isso mesmo. E se você é uma mulher assim, maldizente, e não é uma mulher que está fazendo bem a ele não vai ter estrutura. Lembre, você tem uma virtude de ser afetuosa, e o seu poder está na sua afetuosidade. E quando você produz bem na vida do seu marido, você transforma ele e faz dele um rei. Né? Vocês não vão lembrar que não é a geração de vocês, mas né, que rei sou eu, né? Do Jô Soares, né? Quer dizer, então lá em casa eu sou um rei. Eu sou tratado como um rei. Mas eu tenho que comprar rubis para minha rainha, sempre, né? Vou lá. Versículo 12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Veja de que maneira ela faz o bem, gente, olha aí comigo, versículo 13, escolhe a lã e o linho e com prazer, trabalha com o quê? Com as mãos. Aqui teria muita coisa nessa segunda virtude, porque você vê a atitude e o zelo dela em escolher. Ela escolhe. Segunda virtude dela, né? Ela tem prazer. E ela faz com as mãos. Já viu mulher no supermercado? Aquelas que não amam o marido? Qualquer coisa serve. Mulher não tem prazer em fazer com as mãos comida, pega congelado. A mulher não tem prazer no que ela está fazendo, ela faz por obrigação. Ela não está nem preocupada com o que ela está escolhendo, ela está pegando o que mais. Então, quer dizer, uma mulher virtuosa é aquela que vai escolher, e vai trabalhar com prazer, e vai priorizar eu fazer. Mulher, quando você faz com as suas mãos um ovo frito, ele vale mais do que um filé mignon ou qualquer prato fino congelado do supermercado. Porque naquele ovo frito tem afetividade, tem o poder do amor. Existe algo poderoso que ela faz, que transforma o seu marido ou seus filhos em reis. Versículo 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Então, quando você vê aqui, a referência ela é uma pessoa econômica. A palavra provisões quer dizer assim, ela sempre tem, ela sempre acha alguma coisa para fazer, não é aquela que gasta tudo, ou que deixa as coisas se perderem e aí depois tem que fazer qualquer loucura. Quer dizer, é alguém que sempre está preocupada em a gente se ser controlado. Veja que bonito, são
ensinamentos que eram passados para as meninas se tornarem mulheres virtuosas, que no futuro se tornariam mães virtuosas. Então, quando diz assim, como os navios mercantes, não é que era um navio, um barco, né, uma lancha, né? Não, mas a ideia que ela vai buscar provisões e ela vai buscar isso aonde for, mas ela vai tomar cuidado, ela vai ser zelosa. Quarto valor ou princípio: antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. A grande ênfase aqui está antes de clarear. É alguém que já se preocupa antecipadamente com as tarefas, com as coisas que têm que ser feitas. Então, é uma mulher que se antecipa, é uma mulher que se preocupa com o que vai fazer, com os afazeres das coisas. Veja, quinta, ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Você fala assim, comerciante? Não. A palavra aqui de novo é avalia. Já viu? Você vai falar, vou fazer um grande, eu vou comprar um carro, você vai para a tua esposa. Olha, não é bem assim, como é que você vai comprar um carro? A gente não tem dinheiro. Ela começa a avaliar com você, e é mesmo, né? Então, sabe, uma mulher sábia, ela vai saber avaliar, ser sensata. É alguém que vai compreender o valor de que está sobre a responsabilidade dela, do marido tentar fazer loucura e dela segurar a loucura. Então fica aquele equilíbrio entre o casal, porque ela é alguém que traz o equilíbrio emocional dentro de casa. Ela traz o equilíbrio das coisas dentro do lar. Ela avalia um campo e o compra, e com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Palavra-chave, entrega-se. Sabe, eu não conheço pessoa com mais disposição que a Ieda. Ela se entrega, aquilo que ela está fazendo, ela se entrega, né? Eu não aguento seguir ela. A Duracell ainda não descobriu a Ieda, porque no dia que descobrir a gente vai ter alguma coisa que é mais forte que a Duracell, né? Mas assim, porque ela se entrega. Ela se entrega. A palavra entregar é a mesma coisa que quando Cristo entregou a sua vida. Quer dizer, é alguém que aquele amor obstinado, mas que se abstém também, né? Aquele abnegado, aquele amor abnegado, quer dizer, ela se entrega, ela está pouco se lixando pela vergonha, pelo comprometimento, pela nossa imagem, ela vai, faz o que tem que ser feito para resolver aquilo, ela entrega-se com vontade. Versículo 18, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Administrar é alguém que, a palavra administrar, né, é o mesmo sentido que nós temos hoje. Essa palavra administrar vem do grego, mas no hebraico a ideia é alguém que sabe organizar, é alguém que sabe coordenar as coisas. Versículo 19, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Quem entendeu? Olha, eu apanhei para entender isso. Então eu vou passar logo que eu passei para você. Apaga a luz aí, vamos lá ver, né? Vamos ver a roca, vamos ver, né, o fuso, né? Gente, o negócio é complicado, né? Naquele tempo, fazer um tecido, fazer um pano, né? Exigia muito trabalho, muito empenho, muita paciência, muita determinação. Não existiam máquinas, né? Essa é uma das primeiras máquinas automáticas, né? Essa é energia, tá? Energia do pé, energia humana, né? Mas assim, vocês já estão vendo uma peça desenvolvida, né? De como se fia uma linha, né? Como é que se produz um fio para depois se produzir o pano, né? Então, através vamos supor, no nosso caso, algodão, ou talvez da lã do animal, se desfia, tem todo um desfiar dele, e a partir daí vai se fiando e vai se usando, então, esse instrumento que é o fuso e a roca, aí já está no forma, para se transformar em linha, para depois se fazer
também o tecido. Vamos ver uma coisa mais primitiva que essa, né? Aí você vai entender melhor que ela tinha que usar. Então, esse bastão, né? Esse é o fuso, né? Então, essa é a forma mais primitiva em que elas desfiavam, enfiavam e faziam as coisas com o próprio dedo, né? Fazendo a própria linha para depois a confecção do tecido. Essa mulher tinha essa paciência e essa dedicação, e por isso que esse versículo 19 diz: nas mãos segura o fuso, quer dizer, ela agarra esse fuso e com os dedos pega a roca e faz a coisa funcionar, né? Aqui você vai ver assim, ela não pega o pano pronto, ela faz o pano, né? É aquela mãe que vem gente para jantar, põe a água no feijão, aumenta o arroz, põe mais alho, né? Frita o ovo, não dá para fazer ovo frito, porque só tem 2, 3, então faz omelete e tal. Então é aquela mãe que sabe, né, pegar os instrumentos que ela tem e construir, né, com base na sua necessidade. Quer dizer, é uma mulher guerreira, acolhe os necessitados, estende a sua mão aos pobres, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalho, faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento. Ela consegue fazer com que o seu marido seja um homem orgulhoso, e o objetivo dela é fazer com que ele seja respeitado. Porque se ele for respeitado, ela vai ser respeitada. Que nem a Suzana falou, se ele se transformar em rei, ela vai ser rainha. E o objetivo dela é esse, a determinação dela é fazer com que seu marido seja respeitado. É como algumas filhas fazem com as mães, né, em relação aos seus maridos. Ele não ajuda, ele não faz, é isso mesmo. Quer dizer, ficam desfiando em vez de valorizando e construindo e trazendo orgulho, né? Se alguém vier falar mal do seu marido, não permita. Mesmo que aquilo possa ser verdade, não aceite. Porque aquela pessoa não sabe que você está trabalhando ainda naquilo e Deus está trabalhando. Não aceite aquilo que o inimigo vem trazer de maldição, mas tenha orgulho dele. Talvez você vai ter orgulho dele ser muito esforçado somente, mas é uma pessoa que ainda vai encontrar outras vitórias. Talvez o seu orgulho vai ser por ele ser dedicado a você, ou dedicado às crianças, mas você tem que achar orgulho no seu marido e valorizar o seu marido. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer e ele não vai ser o homem que precisa ser. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cintos aos comerciantes, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Bacana isso, né? Ela é uma pessoa esperançosa, ela é uma pessoa otimista, né? O marido vem, não, estamos perdidos. Não, estamos perdidos não, vai dar certo, aguenta aí, vamos embora, vamos orar, Deus vai fazer um milagre. Quer dizer, quando diz assim, versículo 25, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, quer dizer, ela consegue enxergar aquilo às vezes que a gente não consegue. Fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Pode ser a cantada de hoje à noite, hein, marido? Né? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor. Veja que bonito, ele está terminando as virtudes, e a última e mais importante virtude é essa: mulher que teme o Senhor será elogiada. Quer dizer, a mulher temente a Deus, a mulher que crê, que confia, que ora, que ensina a Bíblia, que pratica a Bíblia no seu dia a dia, no seu relacionamento, na sua vida e nos seus filhos. Que ela receba recompensa merecida e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Hoje a nossa igreja é uma porta da cidade e nós estamos aqui para trazer a recompensa merecida a essas mulheres, e por isso que hoje, nessa data, seguindo a orientação da palavra de Deus, nós queremos recompensar a todas as mulheres virtuosas, a todas as mães virtuosas, com o nosso parabéns e a nossa alegria
de saber que a nossa igreja é privilegiada de ter mulheres assim, mulheres que estão buscando esse padrão de vida, mulheres que estão buscando ser mães dentro desse padrão de vida. Mas eu sei que você precisa de uma força, eu sei que sozinha você não vai aguentar. Por isso que a passagem termina falando o temor do Senhor. Quer dizer, nós precisamos de Deus para manter esse padrão ou produzir esse padrão para sermos mães assim. Por isso eu quero convidar a todas as mães, a todas as mulheres que não são mães, mas que querem ser mulheres virtuosas, segundo a palavra de Deus, para se tornarem mães virtuosas. A todas essas mulheres nós queremos fazer com que essa data seja uma data importante, reconhecida, merecida, elogiada, mas também abençoada. E eu quero convidar o pastor Gilson a orar por vocês. Então vem até aqui à frente e o pastor Gilson vai estar orando. Nós temos essa última slide, né, que mostra: eis-me aqui, Senhor, e talvez você seja essa mulher. E eu quero convidar você, mulher, tá bom? Você que é mulher e quer desenvolver essas virtudes na sua vida, você que é mãe e quer desenvolver essas virtudes na sua vida. O temor do Senhor, né, é o princípio de todas as coisas. E o pastor Gilson vai estar orando por todas vocês. Amém. Então vem chegando aqui para frente, os homens vão ficar em pé. E você, homem, de onde você estiver, você vai estender a sua mão em sinal de, primeiro, concordância com a palavra de Deus. Depois, de gratidão a Deus por ter uma palavra tão clara, tão simples de entender, tão prática, tão relevante, tão para os nossos dias. Amém. A palavra de Deus vai se cumprir na vida de toda mulher que buscar ao Senhor, estar diante dele. Na minha devocional de hoje de manhã, eu estava vendo que toda pessoa que se inclina para Deus, que busca a Deus, vai ser ouvida por Deus. Então é isso que você vai fazer agora, e Deus vai contemplar o seu coração. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom, e a tua bondade, a tua misericórdia, a tua generosidade se estende de geração em geração.